Aí agora o design, porque não é Rodolfo, ele esquecido, ele vai passando de pessoas em pessoas. Então a gente tem que sempre passar ele pra frente. Como vai passar, sempre tá com vocês. Seu nome é Rodolfo, eu te passo específico. Obrigado. Seu Rodolfo. Mas é bastante preciso. Ele pode voltar, se você perguntar como é que funciona alguma coisa, isso vai usando, as pessoas vão se recebendo, se cumprimentando. Geralmente ele volta até você em algum momento. Obrigado também. Sim, eu vejo como assim, que eu converso com o presidente, que é iniciado, Tem outro que eu não sei se você fala. Daí vocês vão passar para outras pessoas. Tá bom? Obrigada. É só passar, tem que falar alguma coisa. É só passar. E pode passar como a gente quiser. Da forma Não precisa quiser. Ah, tá bem. Mas amiga, vamos passar ainda. Me surpreendo. Surpreendo. Ai, meu Deus. Eu surpreendente. Vou pedir que eu tô vendo. Ah, mas tem muito couro, né? Não tô vendo. Combinou com a cor da tua jaqueta. Obrigado. Que bom. A proposta é passar para o próximo. A missão é passar para o próximo. E assim você deve fazer com o próximo. Aí não quer uma missão. Aí pode vestir como quiser. Não sei, sempre eu Henrique era o que eu quisesse. Olha na foto. Não é foto. Não? Então passa o próximo. Quem vai assistir o espetáculo? Fala. Eu vou assistir o espetáculo, eu ganhei isso aqui. Agora você tem que passar para o próximo. Eu vou passar para ela. Você vai assistir. Pode chegar outra pessoa. Então, agora vai passar para outra pessoa. Então passa para outra pessoa. Eu vou passar para o próximo que chegar. Obrigada. Filma. Você precisa fazer de novo. Eu só tô filmando. Eu faço agora. Me passaram? Pode passar? E aí você vai passar para a próxima pessoa. Tá bom. A gente já vai entrar no caso que o espetáculo já vai começar. Eu queria saber se tem alguém de prioridade aqui, pessoas com capacidade específica, 60 a mais. Não?
ser 10,60 a mais. Só se tiver preferência, fique à vontade, pode vir. A gente vai abrir. Pode. Então, espera. Cadê o PC? Tem alguém que precisa de intérprete? Não? Fica livres. Pois é, deficiente visual não tem, né? Não, a gente não conseguiu. Isso é ruim, né? Se alguém precisar de tradução em Libras, ou tiver alguém acompanhado, quiser sentar mais do lado de lá, bem perto. Desculpa, eu não resisto. Tecido andou, não sei de falar. Tá lá. Se alguém precisar de tradução em Libras,
E eu sou o Rodolfo. Eu tenho 38 anos. Sou casado com a Cláudia. E também vim hoje para me apresentar para vocês. Por muito tempo diziam que tudo que eu dançasse com a Clau deveria partir de mim. Que eu deveria propor e ela deveria apenas obedecer, sem atrapalhar, de preferência. Como se absolutamente tudo que acontecesse no corpo da outra pessoa já não fosse uma proposição por si só. A sensação é que cada movimento que já está acontecendo não tem um lugar que eu possa dizer começou exatamente ali, naquele momento. Qual é o começo de qualquer coisa? Eu e a gente é casado e fez esse trabalho juntos. Quando eu sinto que o peso passou totalmente para o lado de lá, eu simplesmente tento me equilibrar. Quando a gente desloca, que eu volto, eu tento por baixo do corpo dela. Esse é o momento da coreografia que a gente mais brigava. Eu sempre esperava que ele terminasse do mesmo jeito, até que eu entendi que ele
Nunca ia terminar naquele lugar. Depois que a gente desloca, eu venho por baixo do corpo dela. Eu ouço só um pouquinho da respiração, como se tivesse chegado. E aí eu tenho que entrar por baixo do corpo dela uma segunda vez. Aqui é o lugar que eu lembro da primeira crise de hérnia que eu tive. Eu saí desse momento como se a perspectiva tivesse mudado no meu corpo. Essa sequência ela acontece algumas vezes. A gente sente a transferência. Solta a primeira música pra gente, cara.
muito tempo tudo que diziam pra mim e pra Cláudia é que a gente deveria ser igual. Que a gente deveria fazer. Se vocês não dançarem vocês não têm corpo pra dançar no palco, vocês no máximo vão ser. Essa foi a primeira coisa que eu ouvi. Se gasta bastante tempo esperando com que a outra pessoa viva a experiência que você quer viver. Arthur, Cláudia, a gente nunca precisou ser igual, a gente... Às vezes a experiência da outra pessoa é só da outra pessoa, não é a sua.
Esse gesto ele lembra de uma coreografia que se chama Outrora. Outrora é um trabalho que a gente veio dançar hoje, mas a gente veio dançar o que a gente lembra dele. Há algo na lembrança que só acontece quando a gente entra em contato com o corpo de outra pessoa. Que lembra de um movimento que parece que está tatuado no corpo e a gente repete ele sempre como se fosse nosso. Até que a gente percebe que ele nunca se repetiu. A gente quer dançar essa coreografia agora, só que a gente queria dançar só o que a gente se lembra dela. Pode soltar.
noite. Meu nome é Cláudia, tenho 36 anos, eu acho. Sou casada com o Rodolfo, nós somos parceiros de vida, de dança. A gente falou um pouquinho da gente e agora a gente gostaria de convidar vocês para uma conversa, mais ou menos uns 30 minutos, né? E é isso, obrigada. Obrigada também, sou Rodolfo. Realmente ainda faz parte da cena, mas se alguém precisar e tiver e quiser ir embora, fique bem à vontade, uma conversa rápida. A gente gostaria de chamar para mediar essa conversa a Catiusca de Cole. Estou sem óculos de você. Essa é a Catiusca. A gente convida o artista local para mediar essa conversa. A ideia é que vocês falem, que vocês perguntem, que vocês comentem, que vocês tragam o que quiserem. E a Catiusca é a nossa convidada para estar mediando essa conversa. Então, mais uma vez, se alguém precisa ir, muito obrigado. Se puder ficar, a gente tem uma linha de bate-papo. Imagina ficar ali, uma pausa. Não, a minha sobrinha me lembra. Vem cá, dar um beijo. Catiusca, eu passo para você. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu queria começar, antes de falar um pouquinho, né, só para me apresentar rapidamente. Acho que eu já estou nessa jornada há uns 20 anos, mais ou menos. E faz tempo que eu não me emociono vendo o trabalho, então só mais agradecer aos amigos, porque é difícil quando a gente está há muito tempo, né? Numa profissão, às vezes a gente para um pouco de se emocionar, né? Então, eu queria começar, eu acho que esse bate-papo agradecendo a vocês primeiro pelo convite, né? De estar aqui, de me tirar de casa. Eu sou mãe de uma nenê de 5 meses, e aí eu falei, o que eu faço? É a primeira vez que eu saio de casa, então vocês sabem o que é isso, né? Metade do coração fica lá, mas eu queria agradecer pelo convite de estar aqui e de proporcionar, né? Eu acho que experiências para cada um das pessoas que estão aqui, para mim, assim, de poder me emocionar realmente com um trabalho, a gente que está tanto tempo nessa profissão, assim. E dizer assim, a importância de um projeto assim e de um projeto assim ser financiado, né? Então assim, a importância dos artistas, né? Eu sei que tem vários artistas aqui, de a gente correr atrás, a gente sabe o quanto é difícil, né? Ainda mais nesse país, no país que a gente está, mas assim, a importância dos editais, dos projetos culturais, porque a gente sabe, a gente que é artista, o quanto é difícil, a gente está com uma plateia bonita dessa, cheia, né? Então assim, realmente os editais, eles nos proporcionam isso, a gente sabe o quanto é difícil, a gente vai lá, né, bate na porta do edital, vai, então assim, enquanto artistas, né, de a gente poder escrever o edital, se a gente não concorda com as coisas, a gente vai lá, debate, mas a gente vai ganhando o nosso espaço, né. Eu tive a experiência de estar do lado do artista que escreve, né, o edital e que a gente tenta ser premiado. E agora, recentemente, eu estive à frente de um programa, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado, e a gente vê a quantidade de burocracia, de lei, né, mas a quantidade de projetos que chegam e a possibilidade disso se tornar o que a gente viu hoje. Assim. Então, a importância disso. Parabéns por vocês escreverem o projeto, de ir atrás, né, de ver isso se realizando. Assim. Então, como eu disse, eu trabalho há 20 anos com a dança e a gente tem conversado bastante, principalmente na pandemia, né? Foi as nossas conversas aí, trocamos muitos bate-papos justamente
Eu acho que é uma eterna desconstrução e construção, né? Então, eu que venho bem da dança de salão, né? Dessa dança de salão super tradicional, a gente vai reconstruindo e vai desconstruindo as nossas percepções. E aí a fala do Rodolfo é muito pontual, assim, né? O que se espera? E não é só isso que se espera de um casal, né? Enquanto está dançando. Um casal está dançando, mas a gente, o que espera? Né? O que espera de mim como mulher, né, do Rodolfo, da Maria Cláudia como um casal? Né? E o que a sociedade espera da gente? Com uma faixa etária, com um gênero definido, com uma classe social, com uma raça, o que espera? O que a sociedade, o que nós esperamos de cada um de nós? Né? Então, quando eles apresentam um trabalho assim, eu acho que só o fato de eu vou para casa assim, né? Com uma fumacinha saindo aqui de tanta gente cansar. Então, me emociona muito dessa forma, assim. A gente, na dança de salão, é muito esse estereótipo, né? É esperado que o homem vá conduzir, é esperado que a mulher vá responder ou vai obedecer. É esperado que um casal faça um tipo de performance na vida, né? É esperado que uma pessoa de tal idade faça isso e não possa fazer aquilo na vida, né? Recentemente eu vi, não pessoalmente, né, mas eu vi um trabalho, acho que mudou até teve, vocês tiveram a oportunidade de estar lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles têm um trabalho que se chama Novos Velhos Corpos, né, onde pessoas de mais de 60 anos, bailarinos, né, estão dançando. Então, assim, o que se espera desses corpos? E o que eles estão fazendo? Então, eu acho que é bacana né, estou trazendo aqui para vocês falarem, porque eu sei que eles estão, né, ansiosos para falar. E eu queria começar perguntando um pouquinho, né, para vocês. Eu sei que a gente já conversou bastante sobre o quanto a gente vai se modificando ao longo da vida, né, e isso vai trazendo... a gente acaba trazendo para a nossa vida e para o palco, né, para as nossas relações, enfim. Então, assim, muito do que a gente talvez aprendeu, né, então eu falei, eu vim de uma dança de salão super tradicional, onde realmente a gente tinha que ser a dama, né, e a outra pessoa o cavalheiro, que se esperava disso, de ter que usar o salto alto, né, Cláudia passou por isso também, de ter que passar colocar no salto alto, de você não caber nisso, de você não poder cortar o cabelo, porque a dama que tem o cabelo comprido é que dança, né, que ela é sensual. Então a gente que vem dessa desconstrução. E aí, com certeza, as desconstruções da vida de vocês trouxeram muito para o palco, né? Mas eu queria começar perguntando e já abrindo, né, para vocês poderem perguntar para eles, mas perguntar o que desse trabalho de vocês, que eu sei que é um trabalho que é contínuo, eu acho que ele vai renascendo, né? O que disso traz para a relação de vocês? Né? Quais são os pontos que vocês podem observar que esse trabalho trazem para a relação de vocês? Enquanto casal, enquanto pais, né? O que isso traz? Assim, queria que vocês começassem falando um pouquinho. Depois alguém já vai puxando aí a conversa. Ele já vai perguntar, porque eu sei, Rodolfo, ele não gosta de falar. Ele já perguntou aqui para a Claudice. Tem uma frase de uma pessoa que a gente gosta muito, que ela fala assim, se eu tentar te tocar, eu jamais vou te alcançar. Se eu continuar te tocando da mesma forma, eu jamais vou continuar te alcançando. Então, esse recado. Sempre que eu te toco, se de alguma forma eu não me afastar para te tocar de novo, eu jamais vou te conhecer. Essa é mais ou menos a frase que ela fala assim. E esse complemento que eu te falei, mas
dentro desse trabalho, por exemplo, eu consigo reconhecer a Cláudia de um jeito que às vezes no cotidiano eu demoro para lembrar de fazer. Né? Eu fiquei pensando nisso um pouco. Tem algumas horas que eu me emociono, assim, que vem uma vontade de chorar, e aí não está em mim, está em reconhecer nela essa possibilidade. E aí eu penso o quanto tocar nela não é manter o mesmo toque, o mesmo tipo de toque, o mesmo tipo de momento, assim, né? E aí enquanto a pergunta me veio isso, assim, um pouco, enquanto na dança de salão o toque tem que ser contínuo, né? Tem que estar tocando o tempo todo, tem que estar indicando alguma coisa, tem que estar falando alguma coisa, tem que dizer para outra pessoa, mas eu não estou te entendendo, né? Mas por que a gente precisa entender, né? Para outra pessoa. Eu acho que nesse sentido, assim, né? Enquanto algumas experiências nos possibilitam se reconhecer, assim. E ao mesmo tempo que falou da fala, assim, né? O Gabriel tá ali no cantinho, nosso produtor local, que é o diretor da Grão, que é a companhia que a gente dançou a vida toda. E aí a Lidiane, que também é diretora, fala assim, o Grão sempre foi uma companhia de DR, assim, de discutir a relação, né? Porque a gente criava e ao mesmo tempo tinha que parar para sentar em roda e discutir a relação por algum motivo, assim. E aí a gente conversa o quanto a gente discute a relação no bom sentido. E por que a gente faz isso? Porque a gente teve uma experiência na companhia que trouxe isso, assim, né? A possibilidade de sempre estar necessitando sentar e conversar sobre o que passou, foi legal, foi bom, naquele momento, né? Não preciso chegar no final do baile para perguntar se está tudo bem com a Cláudia, né? É o que a gente faz na cena, a gente conversa durante a cena para ver se está tudo bem. O teu braço está melhor hoje, né? Eu lesionei a escápula na primeira apresentação, né? Então a gente vai se reconhecendo, assim. Eu acho que isso não, e esse trabalho ele é muito gostoso porque ele deixa isso aberto, né? Ele dá tempo pra gente se reconhecer, se ouvir e tomar decisões juntos, assim. Então é muito gostoso de estar aqui, de compartilhar, né? E sim, cada vez que a gente faz é diferente, a gente traz toda a nossa vida, né? Até tu falou, muito difícil deixar a tua pequena de 5 meses. A minha tem 3 anos e ainda é muito difícil pra mim deixar, né? Então, é isso, a gente traz junto e cada dia a gente traz uma coisa diferente. E a gente consegue se ouvir nesse lugar, que às vezes no dia a dia não consegue e aqui não tem tempo pra isso. E é muito gostoso. É muito maluco isso, porque realmente, os planos, o espetáculo parece que é, e a sensação que eu tenho é que vocês dançam uma vida, entendeu? Vocês estão dançando dentro de casa, vocês estão dançando no espetáculo, vocês estão ensaiando, vocês estão conversando. Essa sensação que eu tive. Eu achei que uma delicadeza, a única coisa que realmente mesmo tipo, profundamente eu não ouvi voz. Isso sempre acontece, sempre aparece. Esse tipo de questionamento. No começo, a gente se questionou bastante do... Assim, é importante, era e ainda é, ter a minha fala, né? Mas esse não é o meu lugar. Eu não gosto de estar nesse lugar, assim, do jeito que ele está. E hoje, a gente decidiu bancar esse lugar. Eu tentei, a gente tentou, ensaiou, né? Mas eu senti que não queria falar com a minha voz, eu preferia falar de outras maneiras. E então hoje a gente entende, aceita e espera que aconteça esse tipo de harmonia, assim, né? Mas é porque é isso, a gente está muito acostumado, né? A voz ela se sobressai ainda, né? Não é por isso, é pela questão do texto que ele começou falando, né? Me disseram o dia inteiro que eu tinha que tomar todas as decisões da dança. Isso foi a primeira frase que eu ouvi. E aí você não tomou atitude, só hesitar. Porque às vezes é uma coisa que... Sim. Você está absolutamente certo. Não, é porque às vezes
Pode ser que me incomode também, mas ele precisa falar. Ok. Entendeu? É mais nesse sentido, assim. Então a gente se coloca bem cada um na sua vida. Essa sou eu. E esse daqui é ele mesmo. Ele gosta de falar mesmo. Olha que interessante, né? Uma vez eu estava nesse questionamento, né, do feminismo, enfim, e eu falei para um aluno, o Chico, vocês conheceram o Chico lá em Porto Alegre. Eu falei para um aluno meu assim, a gente estava falando um negócio de depilar e não depilar, ele falou assim, mas eu gosto de me depilar. E ele falou assim, será? Será que você sabe se você gosta de se depilar? Ou a gente é culturalmente tão desenvolvido a isso que a gente acha o normal. Ou a gente acha assim, não, realmente eu gosto. Então assim, eu acho que essa posição é legal, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, é sempre, né, o homem, a dança de salão, o homem conduz, é ele que fala. Se a gente for ver uma aula mais tradicional de dança de salão, o homem vai falar o tempo inteiro. E a parceira tá ali meio que E às vezes ela tenta, né? E quantas vezes a gente já fez essa... Mas é legal a gente pensar assim, não, onde eu me reconheço? É aqui, né? Talvez assim, eu preciso falar, mas talvez eu não preciso falar, porque eu tô me expressando de uma outra forma. Mas pra gente chegar nesse lugar, a gente precisa do deslocamento. Porque senão a gente não consegue, né? A gente tá tão dentro dali que a gente fala assim, não, mas é assim. Né? É a história que isso é tão banal, mas fala assim, né, o menino gosta de azul, a menina gosta de rosa. Daí a mãe vira e fala assim, mas a minha filha gosta de rosa, ela pede tudo rosa. Será? Né? Como é que a criança vai pedir café ou vai pedir chocolate se ela nunca experimentou? Né? Então assim, a gente precisa se deslocar, a gente precisa tentar, então assim, não, eu vou tentar porque realmente, senão só o Rodolfo fala, né? Estou falando nesse caso aqui. Não, mas peraí, eu não quero, senão vai ser algo que talvez não seja a Claudinha, né? Então assim, independente de ser os dois, eu acho que é legal a gente pensar nisso, né? Esse deslocamento, essas provocações é o tempo inteiro que a gente precisa. Mas o que eu entendi realmente foi que eu não prestei tanta atenção na fala da Cláudia, porque eu fiquei esperando ouvir a voz dela. Posso contribuir? Posso me inscrever para falar? Porque, por exemplo, como sociedade, por exemplo, a segunda língua mais falada no Brasil é a Libras, né? Né, Lizzy? Aham. Né? E a gente ainda coloca esse peso na voz, e realmente a gente precisa desse peso, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente precisa de lugares que não tem jeito, vai ter que entrar ali, que seja na marra, né? Mas dentro do trabalho a gente colocou, por isso que ali no começo eu falo, e eu, né? Eu falo, e eu tento trazer dessa forma. Mas isso é uma coisa que a gente nunca resolveu, sempre gostou que aparece na conversa, porque é uma forma disso se resolver na conversa de outra forma. E lá no começo, por exemplo, eu falava mais dela. Aí ela falou, tá, não, mas não precisa falar de mim. Eu já estou falando, né? Então isso foi se modificando no processo, assim, né? Principalmente com essas questões da conversa, né? Porque a conversa sempre fez parte da cena, porque o lenço, o significado do lenço ele se construiu com a conversa, várias coisas foram entrando em cena, assim, né? E a gente sabe da importância que seria eu falar, né? Se fosse mulher, né? Nesse lugar de dança e de casal e tudo mais. Aqui dançando pra você, né? Mas o nosso trabalho eu tô falando da gente. Então a gente ficou nesse meio do caminho. E aí, o que eu trago, né? E aí a gente decidiu bancar esse lugar de hoje. Agora eu vou falar uma coisa, eu vou defender o seu silêncio. Porque eu acho que... Olha, tem uma filha para falar. Tem uma moça atrás que quer falar. Boa noite. Eu achei fantástico. Perdão te cortar. Se vocês puderem, quando falar, apresentar o nome de vocês, e aí a Lizzie, que é a nossa intérprete, consegue também apresentar vocês, e na gravação também fica vocês. Eu pensei em fazer isso, mas eu achei meio... Tá. Então, boa noite. Eu sou a Fernanda. É bem emocionante pra mim estar aqui também, porque eu também tô nessa jornada tem 20 anos. E eu reconheço muito forte, assim, esse atravessamento, né? Também me emocionei, capaz que eu me emocione de novo na fala. Eu quero dizer que eu escutei a Claudinha o tempo inteiro.
assim, exatamente como ela falou antes aqui, eu até me admirei que... Não me admirei não, porque existe uma diversidade, né? Nós somos todos diferentes e percebemos as coisas de maneira diferente. Mas eu achei assim de um arremate muito interessante, inclusive os comentários que surgiram no final, porque nós iniciamos falando dos atravessamentos e na própria voz e na expressão como angustia a gente ter que representar aquilo que se espera de nós, né? E esse é o retrato de dança de salão. Eu também venho desse lugar que a gente é obrigado a representar uma coisa e ainda sinto isso assim bem forte, né? Perdão, mas porque a gente quer expressar uma coisa e é obrigado a fazer outra. E é uma carga muito grande, né? Agora a gente vai desconstruindo coisas, mas assim, na dança de salão é uma coisa que a gente fala porque tá lá no meio, mas quem não é do meio às vezes não sente tanto assim, mas a dança é o reflexo da vida, né? Na dança 2 a gente tá no contato, a gente precisa um do outro para acontecer, é uma relação que acontece o tempo inteiro. E na vida também. Então, por que a gente não pode simplesmente não falar quando assim é o nosso desejo genuíno? E, né, a gente, bom, tem toda uma questão da sociedade, que os homens sempre falam, etc, etc, mas a minha escolha é não falar. E aí eu precisaria falar, né? Enfim, quero agradecer e também reconhecer, assim, o trabalho e da sutileza e na linguagem sutil, né? Na sutileza e na linguagem sutil, que é o que está presente em todas as coisas, mas a gente não dá muita bola, né? Então, por hora é isso. Só, não preciso comentar nada, não preciso comentar. Eu só queria voltar no dela, o quanto é importante essa pergunta, né? Por exemplo, você falou, foi uma coisa que eu fiquei prestando atenção. E até que ela falou, né? Realmente tem um peso, né? Então tem essas coisas que a gente está discutindo, mas realmente tem a importância que isso apareça de uma forma. Então, quando não aparece, por exemplo, uma conversa, né? Que ontem a Bárbara falou, ontem apareceu porque o Rodolfo falou, né? Aí, de alguma forma, vem, né? De alguma forma. A gente traz, a gente não consegue presenciar, né? E talvez não seja o momento de também, né? Vai ser prático. Tá, mas eu acho que eu ia falar antes, só um pouquinho. Tá, meu nome é Roberto. Eu estava falando que eu ia defender o cinema, porque eu acho assim que as questões que ele colocou são questões tanto se a gente pegar do casal do homem, mas tem coisas que são do humano. Né? E acho que o silêncio do outro faz a gente ter a curiosidade do que se passa com o outro. E aí, se vem a palavra acho que às vezes ela empobrece nesse sentido. Né? A dança vai passar o sentimento. Então a gente buscar isso, a gente ficar com essa incompletude, se a gente pensar tanto aqui quanto na nossa vida. O que eu faço com o meu parceiro ou o meu parceiro? Né? Então assim, será que eu estou prestando atenção nele? Será que eu estou prestando atenção no outro? Porque assim, se os dois falarem, eu acho que isso dá uma certa completude, sai todo mundo meio preenchido. E eu acho que não é para sair preenchido, é para sair com sentimento. Vai sair com uma pau. Se apresenta o nome. É só que ela quer. Outra pessoa. Pode falar. Tá. Meu nome eu sou Sara, sou deficiente visual, então eu vou puxar a brasa do meu lado. Leonina ainda. Quando tem uma plateia, na plateia, vocês observam a plateia, vocês interagem com a plateia, né? Com o público, com o público. Quando tem tipo um deficiente visual, assim, eu não acompanhei nada do espetáculo, quase nada, só o que ele falou. Então é bem interessante o diálogo, é bem interessante falar mais. Quando vocês puderem observar isso, tem alguém no público sendo deficiente, um ladinho assim, mais humano, né, do deficiente, que a gente não acompanha quase nada. É isso. E eu tenho saído com as minhas amigas e tenho dançado com elas, caramba, a Kika maravilhosa me chama para dançar, a gente dança juntinho, duas mulheres. E eu sou, o meu gênero quer dizer,
eu respeito todos os gêneros, sabe? Mas eu danço com mulher, mas não porque eu gosto de dançar com mulher. Porque é legal, é bom, sabe? Dançar com qualquer pessoa. Com qualquer um, independente do gênero. E falar é muito bom, e ouvir é muito bom pra mim. É isso. Tu sabe que, pensando de trás pra frente, hoje eu falei, o que eu trouxe de fala foi um pouquinho maior do que normalmente é, assim, já as falas duraram mais, não sei se tu percebeu, do que foi. Porque quando tu me perguntou se ia ter audiodescrição, por exemplo, não sei se foi tu que me perguntou, alguém me mandou essa mensagem. E aí, quando tu chegou... um tradutor, né? Quando tu chegou, me deu essa vontade de falar mais, assim, né? Eu tentei falar mais, depois também foi indo para outros lugares. Mas isso não substitui. Mas a gente tentou, por exemplo, na circulação passada, a gente tentou conseguir o equipamento de audiodescrição. Para quem não sabe, existe um equipamento, por exemplo, que a pessoa coloca no ouvido, tem uma tradutora, uma intérprete que fica no microfone, né, falando a cena e tal. Sim. E aí até as pessoas que usam o ponto recebem direto, né, na plateia e tal. Mas é um equipamento bem caro, assim, a gente nunca conseguiu, né? A Libras a gente tentou, e ao mesmo tempo isso também é bem pouco, né? Porque seria legal se o trabalho fosse em Libras, né? Se o trabalho fosse... então essas possibilidades, elas são muito mais urgentes do que só acessibilidade, e nem isso a gente consegue dar, né? Então a Libras é pouco, né? É o mínimo, né? Sabe que a gente trabalhou ano passado com capacitações nas mesmas regiões do estado, capacitações para fazedores da cultura, enfim, agentes culturais. E aí tinha uma momento da capacitação, é o momento que você preenche lá a proposta de trabalho, que era o momento que cada um imaginava um projeto. Aí vieram 1000 projetos. E você adapta o seu projeto para uma proposta de projeto, nesse caso era o PIC, que é o programa que a gente estava, e tinha um momento em que você tinha que colocar esse projeto em acessibilidade. E aí a dificuldade de nós, artistas, era justamente essa, tá, mas como é que eu vou transformar isso aqui para... E aí que começavam a ouvir as ideias, né? Então, assim, eu acho que é muito recente infelizmente ainda é muito recente essa questão dos trabalhos, né? De inclusão, e o quanto é importante a gente realmente pensar isso. O quanto os trabalhos, eles precisam estar... eu acho que intermediando, né, todas as sensações, vamos pensar assim, né? Então, como é, né, a sensação, e aí a Jussara pode nos falar, que bom que ela, né, é a Jussara, né? Que bom que a Jussara... vontade de pedir para todos ficarem de olhos fechados. Olha, não, mas olha, e era isso mesmo. Então, nesse momento da capacitação, só pra eu falar, isso. Entendeu? Só eu falando, todo mundo de olho fechado, ninguém me vendo. Olha. Então, mas aí o que acontece? Nesse momento dessa capacitação, a gente realmente estava com uma dificuldade de entender, porque é muito difícil de colocar-se no lugar do outro, né? Então, até foi muito interessante, numa das cidades que a gente foi, a moça falou assim, eu trabalho num centro de... não sei se era de... enfim, não vou lembrar o nome, tá? Agora, senão eu vou falar qualquer coisa, mas assim, ela disse, eu posso de repente trazer pessoas aqui que possam agregar, porque elas vão ter outras sensações diferentes. Então, assim, como é legal a sua contribuição, Jussara, porque nos faz pensar isso. E aí eu falo de novo da importância de pensar no projeto e escrever ele, porque quando a gente escreve o projeto, a gente começa a... não, peraí, vou colocar Libras, vou colocar uma audiodescrição. Algum de vocês aqui já foi num espetáculo ou sei lá, numa produção que tivesse uma audiodescrição? Sim. Ele mexe. É diferente, né? Então, assim, claro que para nós, né, temos a visão de uma forma, mas a gente tem outras sensações, né? Então, imagina para a pessoa que não tem a possibilidade e pode entender o trabalho de uma outra forma, né? Então, é muito interessante a gente colocar nos projetos essas outras possibilidades, né? Super interessante. Jussara, obrigada pela contribuição.
Meu nome é Camila e, em primeiro lugar, assim, parabéns e muito obrigada por vocês ofertarem isso pra gente, né, Cláudia e Rodolfo. E também quero agradecer a Jussara pelo comentário, porque você me lembra, Jussara, com o que você falou, de que ninguém sobrevive sozinho. E acho que o espetáculo, de alguma forma, falou isso pra mim, pelo menos, e eu queria compartilhar que, assim como a Cris, eu também fiquei um pouco angustiada, tipo assim, tá, que legal que o Rodolfo tá falando sobre isso, que legal que ele, né, tá se vulnerabilizando e falando, mas e a voz da Clau, né? E aí eu fiquei, acho que eu fiquei tão angustiada com isso que praticamente eu só prestei atenção na Clau. E aí, no meio, eu comecei a me dar conta, tipo assim, sei lá, uma cena longuíssima, acho que nem foi só uma, né? Foram várias, que a Clau tava conduzindo. E aí, uma hora, quando você começou a falar coisas e ela vinha com a mão, assim, no seu rosto, no seu corpo, te interrompendo, assim, eu fiquei, caraca, fiquei pensando assim, como ela é expressiva com o corpo. E aí, putz, Jussara, eu queria muito que você soubesse, assim, que ela parecia que ela estava falando tanto com o corpo, na liderança, na guiança, na condução. E as minhas amigas, por exemplo, elas dizem, ai, vou falar alguma coisa pra ti, mas elas ficam tão atentas, prestando atenção, que eu não falo. E aí eu tive até uma viagem assim, né, com a questão da... E tem uma discussão também sobre ou as pessoas tímidas, ou as pessoas introspectivas, ou as pessoas neurodivergentes que não se sentem à vontade de falar. Quer dizer, pode ser pessoas que sejam neurotípicas e também pessoas neurodivergentes, mas enfim, que tem algum incômodo com essa coisa. E aí eu fiquei viajando e pensei, nossa, acho que a Clau tá querendo provocar a gente nesse lugar, assim, né? Tipo, o que dá pra falar sem palavras? Enfim, só se vocês puderem falar sobre essa coisa da... Porque foi como se a Clau colocasse em ato essa coisa, essa inversão. Tipo assim, agora eu vou conduzir. Eu vou fazer o que eu quiser com o seu corpo. Eu vou, sei lá, te virar do avesso aqui, sabe? Não sei. Se vocês puderem comentar sobre isso, eu fico super grata. É bem engraçado. Porque esse trabalho, eu falei, ele fala um pouco da gente, mas ele deixa... ele traz cada um pra dentro também da sua maneira. Então a interpretação, ela é livre, né? Em nenhum momento é muito pensado assim, isso de agora eu vou, que a gente falou assim, né? Que pode parecer. Isso não é pensado. As coisas vão acontecendo, cada dia acontece de uma maneira. Tem algumas marcações, mas é bem imprevisível, assim. Tanto que o fato do Rodolfo estar com o braço machucado ou ter a crise de hérnia, isso influencia totalmente o movimento e como a gente vai estar. Então a intenção nunca é trazer esse lugar, né? Agora eu tô com o Cinto, agora ele, agora nós dois. Agora a gente briga um pouco, daí a gente se acerta de novo, mas ok, é o que, né? É o que aparece. E isso é bem interessante. Eu até comentei ontem que cada um enxerga, cada um entende o que quer, né? Cada um traz pra sua vida, lembrei do meu casamento, lembrei do meu trabalho, meu filho, daí cada um vai trazendo o que tá latente pra si, né, ali. E é isso, é livre, e ok, né? Se pareceu isso, se aconteceu isso, é isso, era isso mesmo, né? E é legal, né, Claudinha, que, por exemplo, quando a gente traz algo muito fixo, né, então vamos falar aqui da dança de salão, ou de uma dança de casal,
se a gente traz algo dentro de uma técnica muito específica, né? Então, eles lançaram um tango. Não vai reverberar. Porque já está tudo posto, assim, ó. Não tem, porque legal. Não tem isso. É tango. É samba. Foi assim. É o malandro e a dama. Acabou. Quando a gente traz trabalhos, né, desde a composição, assim, em que existe a provocação, existem esses olhares. Eu acho que isso que é o que emociona, né, é o que faz a gente... pra mim, essa é a razão da arte. Assim, tá aqui, tocou de alguma forma, eu levei pra casa. Porque senão eu assisti, eu achei... É igual um filme, né? Você assiste um filme que amanhã você já não lembra do filme. Independente se ele é bom ou se ele é ruim, isso é de cada pessoa. Né? Mas quando reverbera, você sai pensando. Isso é provocativo. Isso é legal. Isso é o que a não técnica, vamos dizer assim, o não posto, né? Acaba trazendo. Assim. E é real, né? A gente desequilibra mesmo, a gente cai mesmo, se bate, conversa mesmo sobre o que estava acontecendo, dá risada, se puxa um pouco mais, me machucou, agora tu caiu. Então é real o que acontece. Então é normal que aproxime muito de quem tá aqui, né? É isso. E tem uma coisa assim, a dança de salão tradicionalmente sempre colocou pra gente que uma pessoa propõe e a outra responde. É uma pergunta e uma resposta. Uma fala, a outra faz. Agora o passo é esse, faz o passo aí. E durante esse trabalho a gente começou a se questionar nesse trabalho da companhia, mas e quando que a relação está te conduzindo? Né? E quando que a sociedade está te conduzindo? E quando que a tua dor no estômago está te deixando mais irritado, te prejudicando no teu trabalho? Tu está com cólica, por que tu tem que vir para a aula hoje? Né? Tipo assim, quando que tudo que está à nossa volta está te conduzindo para te dizer que isso tudo fica de fora e a partir daquele momento, agora sou eu que vou voltar. Então pra gente é muito mais um lugar de para onde a relação está levando em cena do que esse sou eu, se é falta. É claro que vem algumas técnicas, vem coisas, né? Vem coisas tendências, mas também vem a diferença, a novidade, a possibilidade de improvisidade. Por isso carga pra gente, assim, né? Não é porque sempre repete, é porque nunca repete, na verdade, né? A gente acha que repete talvez, mas talvez a diferença nisso é o que está faltando olhar, né? Como é sempre diferente. Também é o que você falou, né, Rodolfo, que a gente questiona muito na dança de salão isso, né? Uma pessoa propõe e a outra responde. E não é muito bem isso, se a gente for ver, porque assim, eu finjo que eu proponho e a outra pessoa finge que... Quando eu mostro uma técnica, porque assim, sei lá, vou colocar algo bem comum, assim, é um giro, eu vou propor um giro. Mas assim, eu tenho que começar o giro em tal lugar e terminar, porque o passo me mostra isso. Né? E aí, a partir do momento que eu tento fazer algo diferente, entra a negociação. Eu preciso negociar. E aí aquele passo, ele se desloca totalmente. E aí aqui vem o erro. Né? E aí se esse erro ele muda de uma figura, de uma perspectiva, ele já se torna uma possibilidade interessantíssima. Né? Então é isso, é sair desse lugar comum. Né? A gente veio conversando, eu e o meu companheiro, e a gente conversa muito isso, né? Que muitas vezes a história da DR, né? Que a gente falou bastante aqui, como é que é o nome? A Cris falou assim, é uma grande DR. E a gente quando fala DR, a gente já faz assim, DR, né? E quantas vezes a gente senta para conversar e não conversa, por quê? A gente está esperando, a pessoa está falando e a gente não está escutando, a gente só está esperando o nosso momento de falar. E aí isso se reflete na dança. Na verdade eu estou dançando para dizer, só tem uma pessoa me conduzindo e também está dançando de cada vez. É doido a gente pensar isso. Então nas nossas relações, quanto será que a gente está realmente escutando o que vem e deixando isso reverberar no nosso corpo, né? Eu quero... Posso? Meu nome é Tabita. Eu tenho certeza que eu e a Fran, minha amiga, a gente vai sair daqui conversando milhões de coisas assim sobre o espetáculo. Parabéns, foi muito bacana mesmo.
essa conversa está sendo muito legal, muito interessante. Que nem vocês falaram, assim, né? Quando a gente coloca, seja um texto, seja uma apresentação, seja, enfim, um espetáculo, para o mundo, ele está aberto para diferentes interpretações, né? Cada pessoa vai pegando a partir do seu repertório e foi me atravessando de diferentes maneiras durante o espetáculo. E eu vou falar do meu lugar, assim, com relação a não fala, né? Com palavras da Cláudia. Essa agonia, assim, passou em mim quando eu te vi sorrindo. E aí eu olhei e eu pensei assim, ela tá sorrindo ou eu tô imaginando ela sorrindo? Tipo, tá tudo bem agora, sabe? E eu fiquei pensando muito essa questão do que esperam da gente, né? Nos diferentes espaços que a gente circula. E o que esperam da gente na dança também. Eu tenho ideia, assim, o quanto essas coisas vão fervendo o nosso imaginário e nos deixam inseguras de diferente maneira, né? De ser quem a gente é, assim. E aí pensando a coisa da dança, nossa, isso, é muito do acordo e às vezes se espera que a gente saiba pra onde a gente tá indo, tanto na dança quanto na vida, e a gente não sabe? E daí, tipo, e aí pensando a questão da dança, aí a gente erra, e na vida também. Enfim, eu fiquei pensando nessas coisas todas, e aí quantas vezes a gente deixa de dançar ou de viver porque a gente pode errar, sabe? E daí eu fiquei pensando muito a partir do meu lugar, e daí pensando essa questão da dança de salão, e eu acho que às vezes eu tenho essa dificuldade de me deixar conduzir, sabe? E daí eu não sou muito bem aceita em alguns momentos, sabe? E aí também não sei dançar muito bem, porque eu não sei em que momento eu tenho que dar o giro, e aí eu já me sinto culpada e me cobro demais, porque eu girei errado, então eu assim, não correspondia ao que eu devia ao parceiro, né, ao cavalheiro, não fui uma boa dama, enfim, tipo, só assim, comentei algumas coisas mega aleatórias, né, porque a minha cabeça tá toda assim ainda. Parabéns mais uma vez, muito obrigada por esse momento que a gente pôde compartilhar com vocês hoje. Eu fiquei curiosa sobre o tecido que você falou que apareceu numa das conversas, né? Você pode falar um pouco? Então, a gente, ele entrou dessa forma mesmo, né? Ele era uma forma ele trazia uma simbologia no sentido de que o que está lá fora continua aqui dentro. E lá no começo ele continuava a plateia, ele ia passando de pessoa em pessoa, né, nesse final aqui, até que terminava na gente e acabava a conversa. Só que aí demorava muito, apesar que hoje também está demorando, então não tem problema. E aí, numa apresentação que a gente fez em Belém, veio umas pessoas budistas, com aquelas roupas massas, assim, cheias de tecido, assim e tal. E era um grupo, assim. E no final a pessoa me olhou e falou: então, no budismo a gente tem uma tradição de receber a pessoa com tecido, a gente dá isso de presente, a gente recebe a pessoa que chega e tal. E aí aquilo é isso, não, mas é isso que significa. Então ele ganhou significado durante o processo, assim, né? Então ele tinha uma proposição e a relação transformou essa proposição em outra coisa, né? Então ele passou a ter esse sentido um pouco mais consistente na ideia de, tipo, eu recebo a pessoa que chega, eu dou atenção para a pessoa que chega, e ao mesmo tempo continua com a ideia de continuar, né? Falar das pessoas, continua no final, claro. Porque é impossível esse marco, né? Quando que começa a apresentação? Ou quando que entrou em sala, né? E daí tudo que eu senti vontade de falar, por que vem mais coisas para um e outras coisas para outro, né? Isso tudo entra em cena também. Então tem esse objetivo, assim, de circular, né? De fazer essa ideia de movimento para além da gente. Eu não sei como é que falar. Eu só perguntar como é que a gente está de horário, cuidado. 8h25. Últimas 3, então. Tá. 4. 5. 10. Fala. Eu sou Fabiane e eu estou envolvida com a dança aqui em Floripa há uns 13 anos mais ou menos. A dança de contato e improvisação. E aí eu também estava aqui angustiada se fala ou se não falo, né?
Que é o quê? A apresentação de vocês, ela mexeu muito comigo, no meu emocional. É muito impactante, muito emocionante. Tipo, eu via vocês dançando e mesmo com a fala, era como se eu visse a vida de vocês enquanto casal, né? Não só enquanto bailarinos, enquanto um espetáculo. Então eu conseguia sentir as rusgas que possa ter, as DRs, as discussões, e isso tudo de uma forma muito bonita, né? Porque ao mesmo tempo eu via que tinha algum impasse e o carinho, e os repuxos, e o voltar, e o dançar, e ao mesmo tempo a técnica. Eu sentia a mistura da dança de salão com essa coisa que o contato também propõe, né? Que é diluir esses papéis, e que é trazer essa dança que não é só a dança de espetáculo, né? Que é a dança da vida, e eu poder ver isso assim no palco, eu acho muito bonito, né? É muito potente ver essa relação da vida, que é da vida de um casal, que eu acho que a gente pode espelhar para qualquer casal, né? Porque tem coisas que são kármicas, né? E eu vivia muito isso, sabe? Assim, uma emoção, assim, as lágrimas e tudo, enfim, era só para dizer que me mexeu muito, é muito bonito, e me passou muito isso, né? É um espetáculo, vocês, né, estão apresentando algo que vocês construíram, mas ao mesmo tempo era tão singelo de ver vocês para além daqui, né? Essa esfera da vida íntima, né? Como vocês trouxeram de uma forma bonita, emocionante, assim. Parece que era o que eu estava vivendo, especialmente hoje, assim, parece que eu falei, nossa, é muito doido, assim. Aí o nome também, tudo, é incrível, assim. Que bom, parabéns. Boa noite, meu nome é Dariana. Eu não sou da dança, eu sou do teatro, então a minha interpretação foi um pouco diferente. Até a gente estava conversando lá fora sobre o tecido passando e o nome da peça, então pra mim foi muito performático, esse karma passando de pessoa por pessoa. Então no início, quando ele chegou pra mim, eu não sabia o que significava, então eu recebi rindo, e aí depois, quando eu tive esse sentimento de que era um karma, eu já passei um pouquinho com pesar, e eu vi as pessoas indo passando uma pras outras, e as pessoas começavam a ficar um pouco receosas de receber. Ai meu Deus, eu tenho que passar pra alguém. Pra quem que eu vou passar? Ai, eu vou receber o que eu vou receber e vou sair daqui. Não vou Então teve uma movimentação das pessoas no ambiente ali fora com o tecido e foi muito legal. Então essa foi a minha interpretação teatral. E a outra é... Realmente, né? Tudo que a gente assiste passa pela gente de acordo com as nossas vivências. E eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade gigantesca de impor limites. E você colocar o seu limite de eu não me sinto confortável falando e não falar, foi incrível. Eu chorei muito quando ele também passou a faixa, né, o tecido pra você. Eu imaginei aquele esperado, né? Eu imaginei que você falaria a partir daquele momento, talvez o seu ponto de vista, da mesma cena, da mesma situação, e foi contra o esperado. E isso é o que eu vou carregar daqui, sabe? Então, eu só tenho a agradecer. Teve uma vez só que deu confusão, assim, não deu confusão, teve uma vez que teve uma pessoa que, quando o tecido veio vindo na direção dela, ela... Não, carro do karma, né? Eu quero! Por que tu tá me dando isso? Não! Aí passou pra outra pessoa assim... Meu nome é Michelle, boa noite. Eu achei muito interessante. Eu não sou da dança também, não tenho nenhum conhecimento aprofundado na dança, mas eu sou uma curiosa da psicanálise. Então eu compreendi que desde o início nem precisava, nada contra a Jussara, absolutamente, mas nem precisava de ter fala. Foi bem explícito pelos gestos. E como cada pessoa tem o seu mundo particular, cada pessoa vai interpretar de uma forma. E os toques que vocês fizeram um no outro atingiu cada pessoa aqui de uma forma diferente. Então, emocionalmente, cada pessoa vai sair tocada de uma forma. Vocês podem ter mexido no passado de alguém, no presente,
e na expectativa de vida de alguém, em algo que foi perdido e que não teve. Então, assim, emocionalmente tocou demais, entendeu? Então, assim, eu estou me sentindo dentro da aula aí da psicanálise. Impressionante. Para mim foi uma dança freudiana. Incrível, porque tem tudo a ver. Porque quando você conversa com alguém, dependendo, a gente costuma falar assim, que a verdade ela é uma joia. Você quer dar essa pessoa, a verdade para a pessoa embrulhada no presente ou tacar ela? Ela não vai deixar de ser uma pedra preciosa. Então é a forma que você transmite. É a forma. Então a dança foi tudo isso. Foi gestos, foi toques, onde cada pessoa com seu mundo particular teve uma interpretação diferente. E vai sair daqui pensando naquilo que talvez nem... Você mexeu lá na gaveta de um monte de gente. E é bem interessante. E foi isso. E a faixa, eu interpretei, da minha maneira, né? Que foi aquele terceiro objeto que sempre tem na vida da gente. Todo casal tem aquela terceira pessoa que dá opinião. Tem aquela terceira pessoa. É aquela terceira energia que o tempo todo entra para tirar sabe, a divergência. Às vezes você tá legal e vem aquela terceira energia, aí você tem que se equilibrar de novo. Aí quando você tá tudo bem, agora tá tudo bem, vem aquela terceira energia, porque é a vida. Não tem como ficar bem a vida inteira, né? A gente tem a terceira energia o tempo todo ali, grudada na gente, que tem que carregar, não tem por onde. Então é muito interessante. Sabe que só... já está completa possível, me lembrando uma coisa só que eu de curiosidade, sabe que é basicamente no século XX que começa a ter trabalhos de dança com fala. Por exemplo, esse trabalho, por exemplo, ele não acontece assim, né, com a plateia e a gente aqui, ele acontece em círculo e as pessoas ficam em volta da cena, tá? Ele é bem mais pertinho, assim, né? Só que os praticáveis estão com alguns problemas, tal, a gente não pôde mexer eles, tal. Então ficou assim, por isso até que a gente aproveitou para ser a vez que a gente ia filmar, né, as meninas com foto, vídeo e tal. Mas é muito recente essa coisa, por exemplo, de você pode dançar e falar, né? A plateia então importa, né? Era aí que eu ia chegar no comentário. Então é muito recente na história da arte a plateia importar, né? Essa coisa de conversar depois, de cada um criar seu próprio significado. Antes não, o significado da peça é esse, né? Vocês têm que entender aquilo, né? Tinha uma coisa recente. Tinha mais uma pessoa? Eu somente quero contar uma coisa que a gente está falando, meu nome é Abigail, e que a gente está falando que Cláudia não falou, mas ela falou muito. Somente que a gente não teve ou não tem a sensibilidade de escutar, né? Mas você estava falando, quizá para nós, não estava falando para ele, para você e para a obra, né? Somente que um está acostumado a escutar, não sabe escutar, né? Mas uma pessoa que tivesse essa sabedoria de ler os lábios, acho que entenderia tudo que você estava falando, certo? Na segunda ou terceira momento, né? E isso foi como também muito como, simbólico, né? Porque aí a gente fala, não, mas você não falou, mas sim falou. Não? Somente que a gente tem que aprender também a olhar e escutar de outros jeitos, né? Essa somente tinha essa vontade. E a mesma questão da justada, né? Não é tudo que o Mário fala, né? Não é todas as pessoas que falam, não é todas as pessoas que não. Não, eu falei que eu ia puxar pro meu lado, né? Porque, como eu sou deficiente visual, é muito importante a discussão. Só por isso, mas o espetáculo de vocês com certeza maravilhoso. Porque depois eu vou perguntar para minhas amigas com detalhes. Ótimo, então